Boa noite, programa Célia Ernestina na nossa companhia, hoje com Linda Delacti. Hoje não tem prazer de ter um senhor, Gabriel da Costa, que vem lá de Europa para bem trazendo novidades de ser paixão. Não bem hoje, o que o senhor Gabriel traz para a nossa comunidade de Bracton. Olá, boa noite. Boa noite. E é muito bom ter o senhor no nosso programa hoje. Para mim é uma honra de estar ali presente, bem de Paris, mas no sentido também de job família, minha irmã que tem ali. Então pronto, no junta o útil ao agradável, aproveita para trazemos algumas novidades para hoje, maravilhas de nosso Cabo Verde e também nos guentes também que é maravilhoso que não tem na Cabo Verde. Falando um bocadinho de bopa, sotaque, de onde é uma boa de Santiago. A mim é de Tarrafal. Sim. De Tarrafal, que hoje é de aquele lugar, sobretudo na ilha de Santiago, que é um lugar famoso, assim, é um lugar que tem uma história, uma boa história, e praticamente todas as pessoas hoje que chegam na ilha de Santiago, é raro porque tem uma pessoa para acabar a visita a Tarrafal, para tomar aquele banho na mar, porque na Tarrafal que está aquela melhor praia de Santiago, se não uma das melhores de Cabo Verde. Mas que eles são chauvinismo. Sim, sim. E ainda por cima, para além daquele praia, com aquele grande Monte Graciosa, né? Exatamente. Que está dando um aconchego, está para uma cozinha de vento, né? E gente muito acolhedor também. Sim, sim. Gente sim. muito acolhedor, simpático, que seja meninas ou meninos. Sim. Tudo. É um prazer estar na Tarrafal. Me provavelmente convida todo alguém que vai a Cabo Verde, se tem que vai à Ilha de Santiago, tem que visitar Tarrafal. Sim, sim. E também aquele tal famoso e cadia, né? De Sim. tempo português, onde que pessoas Que hoje estavam, torna né? um museu de resistência, Sim. um lugar com uma história marcante. Quer dizer, Tarrafal subem ao que bem que ser rico de conhecimento. Sim, sim. Está bem. E sendo um filho de Tarrafal, acaba para terminar, nesse momento, que termina uma passagem para a França, falando como é que foi essa imigração para a França, ou foi em serviço, como é que foi, que já agora está na França, na Europa? A mim vem para a França com a mistura, depois não podia regressar para Cabo Verde, mas derivado do problema de amor, acaba que fica na França. Depois vem em casa, tem 12 filhas, tem uma família maravilhosa não está só na França, nem que te pensa se está na Cabo Verde ou na França, porque não vai a Cabo Verde manente e gosta de viagem e sobretudo depois que entra no mundo de fotografia, gosta de ter mais apetite para a viagem. Sim. Mas melhor que em viagem tu gosta, naquele país que também tu gosta de descobrir particularidades, sim. Porque hoje se alguém está a fazer fotografia, pode parecer que não está a fazer uma fotografia, mas agora tem que essa fotografia que você tem que ir à busca que pessoas que hoje aquele lugar ou que hoje detalhe que esse daquele detalhe, lugar. exatamente. O que é que levou a pegar a fotografia? Por que fotografia? De onde que vem aquele bichinho para a fotografia? Quer dizer, é uma coisa que é inexplicável, porque mim na Cabo Verde nunca pensava em entrar no mundo de fotografia, porque naquela altura praticamente nunca tinha meios para comprar praticamente nenhum livro às vezes, quanto mais para comprar uma máquina fotográfica que pouco começa a ter fotógrafo. Então, e depois que mesmo para a Europa, que comprou uma máquina fotográfica, a primeira máquina fotográfica para que os colegas de meu que conheciam foi uma máquina T70, um Canon T70. É que as máquinas que tinha que pôr o rolo, depois para ver a revela, para fazer tudo aquelas coisas assim, é cara dado praticamente a tudo alguém, assim. Depois, começa, abandona depois de um certo tempo, mas sempre a mulher te falava assim, continua a fazer fotografia, porque eu não vou passar ferro na Cabo Verde naquela altura, às vezes ainda que tinha internet, ou que o chico queria comprar uma carta postal para o envia, às vezes era com dificuldade que tu achava um postal, Sim. Se você achava um postal,
era só na praia para que eu estava por céu. Na Tarfal nunca te lembro naquela altura, ou naquelas outras vilas assim, pô achava carta por céu que é para eu comprar, depois para eu envia. Depois, aquele bichinho torna bem, já desde aquela altura que me pega um larga. Concretamente, ainda foi até uns bons 10 anos que está a fazer fotografia. Sim. Mas ainda está a começar a expor. Quando tem uma fotografia se acumula, porque hoje a gente tem um estoque enorme de fotografias de Cabo Verde, tem fotografias de Brasil, tem fotografias na África do Sul, tem fotografias na Itália, etc, etc. Cada país que você visita, você onde que vai? Onde que bem a máquina está bem junto comigo. É raro para bem um lugar, não está bem com a máquina, se encrenca fazer fotografia, mas a máquina é sempre junto comigo. Você tem preferência para fotografia, para cozer que você faz fotografia, mais para paisagens ou pessoas, ou ambos? Qual que é a boa paixão, digamos assim? A minha fotografia não abrange tanto, não privilegia fotografias de paisagem, mas também gosto de fazer capturas de cena de vida, sobretudo na Cabo Verde. Hoje aquelas mulheres do setor informal de fazer que esses mandados para comprar peixe, põe na cabeça, vai longe para vender, deixa meninos na casa. E também aquelas mulheres que estavam a apanhar água, que é um problema ainda que tem enorme, né? Na Cabo Verde. Sim. Exatamente. E apanha lenha. É tudo que as fotografias que abrange o setor informal. Sim. O cotidiano de uma pessoa. Cenas de vida cotidiana. Sim, sim. Um vez a fazer uma exposição, uma pessoa falou assim, eu gostava de exposição, eu gostava de olhar, por exemplo, mulheres cabo-verdianas mais em destaque, mulher no setor, num escritório, mulher num hospital, mulher coisa assim. Falei, não, naquela que tem interação, porque se punhamos adiante de um negócio assim, se uma olha linda lá na rua, desprecipitadamente, pode fazer uma fotografia, mas se bem com máquina, não sabem fazer fotografia, e é para mim aquela fotografia que tem aquele mesmo, aquele mesmo conteúdo. Ou genuinidade, né? Exatamente. É que é 100% genuíno, porque aquele corpo, aquela pessoa, jeito o modelo um bocadinho, ele altera o que o que capta. Exatamente. Me gosta de fotografias espontâneas. Sim. Fotografias de pessoas, tem que ser espontâneas. Não gosta de evita de tirar fotografias de uma maneira frontal, porque você sei que a pessoa pode reagir. A partir do momento que dá aquele toque, que está querendo fazer, não pode expor em qualquer lugar sem nenhum receio, sem nenhum problema. E a hora que você faz fotografias, por exemplo, para pessoas, normalmente você pede um consentimento de aquela pessoa escrita para poder publicar a nível público, porque agora sempre tem aquele tal direito de imagem, sim. De imagem, ou só uma conversa, a pessoa está falando assim, você confia, você publica. É por isso mesmo que a hora que a gente faz uma fotografia da pessoa, não está fazendo de maneira que também tem nenhuma implicação. Quer dizer, a hora que fazer uma fotografia, não está pôr de uma maneira que se cara que está muito parece. Mas às vezes, sobretudo na Cabo Verde, tem pessoas que falam, vou pode fazer. Sim. A hora que uma pessoa está falando, vou pode fazer, na sua reação, na sua maneira que ele é capturado, é uma fotografia que, pronto, é uma fotografia espontânea, pedir para a pessoa, sim, mas com uma certa subtileza que te dá muito por perceber. Sim. Falando em Cabo Verde, no tem 3 lindas paisagens ali com nós, única. Falando daquele primeiro fotografia, qual que era o maior destaque que eu queria dar? Ao céu e nuvens, ao vulcão em si, ou essa paisagem nova de vulcão, erupção vulcânica? A melhor questão na Cabo Verde, sobretudo, não gosta de não valoriza o céu na fotografia de paisagem. É te ajuda a Sim. Porque na Cabo Verde tem tendência para o céu é sempre cinzento e que o céu sem nuvens. Sim. Melhor que ainda faz uma fotografia de paisagem, uma hora aquilo assim, que ainda com um céu assim ou com nuvens, praticamente depois foi um ganha dia aquela fotografia. Tem que aproveitar aquele momento, né? Exatamente. Porque a minha para uma fotografia,
pode ir para um lugar 3 ou 5 vezes se for possível. Se vai que não gosto, não está bom, amanhã sim bem podia chill. Não podia babar de tarde, mas eu devia bem de pela manhã. Nunca tenho receio, ser longe, não apanha carro, não está bem, não dá para fazer aquela fotografia. Bom, naquela fotografia assim é certo que não tem 3 planos naquela fotografia assim, e tudo que é 3 planos é bem valorizado, não tem tudo que é detalhe de aquela última erupção de 2014 e 2015 na fogo. Sim. Nunca pude ser lá naquele momento de erupção, mas bem depois, em fazer essa captura de tudo que é zonas assim na fogo. Sim. E te dá a entender para a posição de sol, já estando quase na fim da tarde, né? Exatamente. Sim. E lá todo o destaque entre de que luz, de que sombra, te dá a entender, mas já está num espaço de fim da tarde. Exato. E pela posição, né? Exatamente. Sim. Ainda aquele sol estava bem brilhante. Exatamente, sim. E falando desse outro, montanhas, paisagem linda e rica de detalhes. Botou já que as plantas seco, mas ao mesmo tempo está todo o detalhe de flores na montanha, de que as ladeiras, hoje tudo. Tem alguma técnica ou tem algum tipo de máquina que tu consiga, alguma coisa que tu consiga apanhar assim, ou é maneira que bobo tu faz fotografia? Quer dizer, pode ter uma boa máquina, pode ter boas objetivas, mas o que te conta, sobretudo na fotografia de paisagem, é fator tempo. Sim. Se bem no lugar que acha, bem naquela hora, aquela hora propícia para fazer aquela fotografia, e sobretudo que tempo, fator tempo ajudou. Sim, e luz também, né? Pode fazer um móvel, pode fazer uma boa fotografia, sim. E aquela luz. Bom, assim não está na Fontainhas. Para mim, de tudo aquele estoque de fotografias de Cabo Verde que tem, para mim, aquela é a melhor imagem que tem. Sim. Tudo que as outras são boas imagens, agora, tem uma coisa assim, a nossa cabo-verdiana, nós é tudo chauvinista, cada quem se ilha. Sim. Ok? Sim. Mesmo gosto de assim, uma pessoa fala, não gostaria de comprar aquele quadro, a Maica de Santiago. Quer dizer que uma pessoa, para comprar um quadro, tem tendência, se quer comprar um quadro, e tem que dizer que aquele quadro é de Sicília primeiro. É de Sicília primeiro, sim. A mim, eu vejo, então falo assim, Fontainhas, para mim, é a imagem mais bonita que não tem na Cabo Verde. Mas quem falou assim, tem alguém que está querendo para flop, para morrer, esse não Santo Antão. É um lugar onde que é esse ponto turístico de Cabo Verde, número 1. Ok. Que é mais citado. Mais citado em seja todos... na Google, na todo coisa. Mesmo no roteiro turístico, na pacotes turístico, pessoas que estão a fazer atividades de pedestre, pessoas que estão a fazer caminhadas, também da Alemanha, também da Inglaterra, também de Dinamarca, Suécia, Suíça. Esse está de lugar cima Fontainhas, depois vai de esse que estava para a cidade de praia, esse que estava para Mindelo, esse estava para lugares únicos de difícil acesso cima Fontainhas. Aquele que se crê, aquele que é uma coisa única, é que tem nenhuma parte de Cabo Verde. O facto de ser único, lá naquele cantinho, é aquele que escreve hoje. Olha assim, aquela revista National Geographic ela considera Fontainhas, na Santo Antão, na Cabo Verde, como uma das mais belas vistas do mundo. Então, quer dizer que, se uma revista mora aquela, te cita Fontainhas assim, então também pode ter toda a liberdade de falar, mas Fontainhas, na Santo Antão, é de que essa paisagem mais bonita que não tem na Cabo Verde. Sim, muito acredita-me assim. É um lugar... pode falar, únicas pequenas vilas que infelizmente nunca tive a oportunidade de conhecer, mas ainda está na minha lista de lugares a visitar. A mim estou convidado ainda, sim, que poder para um salto até lá. Sim, sim. Mas atenção, para ver Fontainhas, pessoa que tem vertigem para ver lá é complicado, é aquela que impedem de bailar pessoa que tem vertigem, sim.
que até pode é complicado para ver fontinhas, sim. A minha vai aquele lugar, uma pessoa que vai aquele lugar lá, até fica com o dia inteiro. É uma paisagem. Sim. Epá. E nunca tive coragem para enfrentar aquele caminho. Primeira vez que me veio em Santo Antão, nunca tinha bar fontainhas. Vai que os outros lugares, porque Santo Antão é grande e é difícil acesso, sobretudo. Depois, me visita tudo que as ilhas de Cabo Verde, sim, bem brava, canto bem brava, me fica contente, com brava, me fala brava, é a ilha mais bonita de Cabo Verde. Me veio Santo Antão, para a quarta vez, para acabar outra conclusão, mas Santo Antão, bom, chanfla para mim, é a ilha mais bonita de Cabo Verde em termos paisagísticos. Sim. Agora, pronto, é a minha opinião, que assim, e a opinião de tudo, porque eu ainda faz exposição, o único que ainda Santa ouve é o sítio mais citado que tem na Cabo Verde. Sim. E depois, para além de ser rico, Então lembro naqueles anos que trabalhava, quem sabe na TRCB ainda, não tinha uns voos turísticos, que não te fazia de Paris para Cabo Verde. Era um voo que estava todo domingo durante praticamente 4 anos. É um voo que estava todo domingo com 210 passageiros a bordo. Mas que esses passageiros ao que chega, essa vai fazer um Paris-São Vicente num voo direto, mas o objetivo era Santo Antão. Sim. E chega na São Vicente, apanha barco, Santo Antão. Fica na Santo Antão durante uma semana que tinha que estar na Cabo Verde, volta apanha, sem praticamente paragem, chegou na São Vicente. Sim. Queria só para pessoas hoje, imagina, 210 passageiros, uma vez por semana. 4 vezes por mês. 4 vezes por mês. Sim. Job, num ano, número de passageiros que vou transporte que estava só para Santo Antão. E turistas mesmo que se atajou em montanhas. E caminhadas, e pessoas que querem a dormir lá naquelas pensãozinhas, comer de forma mais simples possível, em vez de grandes hotéis 5 estrelas ou 4 estrelas. Mas senão, ilhas de Cabo Verde, tudo ilhas é bonito, assim, porque tem coisas que tacha numa ilha que é só naquela ilha. Se bem na São Nicolau, por exemplo, também naquela zona de Carbeirinho. Sim. É uma maravilha de lugar. Sim. Ok? É uma maravilha de lugar. Mas aquela coisa que é só na São Nicolau. São Nicolau. Ocupa fogo, botou vulcão de fogo, é só no fogo. No fogo. Botou bem na Ilha de Santiago. Tem muitos lugares que botou bem com o Jobi. Que é só na Santiago. Que é só na Santiago. Cada ilha com o céu. Tudo. Cada ilha com o céu. Tudo ilhas é bonito, mas pronto, mas cada quem tem se liberdade de falar qualquer ilha que está mais bonita. Está mais bonita, sim, é verdade. Não te faz um pequeno intervalo, mas não te volta já. Nós continua ainda a falar com o Sr. Gabriel para nos saber mais alguma informação de sua fotografia. Licensino tem uma paisagem linda, que a gente só olha pela primeira vez, de cidade da praia, não é? Certo. O que o senhor queria dar destaque nessa fotografia? Eu mesmo de maneira de falar a mim, nunca um artista, mas tem alguém, a hora que eu olho a fotografia, eu um artista. Me considero mais como um observador da natureza. Sim. E que aproveita daquele instante mágico que a natureza está dando para captar aquele instante. Então, quer dizer que na hora que está no lugar, não pode ir a um lugar sem máquina fotográfica. Então, você observa. Por exemplo, um exemplo rápido. Eu costumo fazer, por exemplo, uma praia tarafante, levou 6 horas de caminho, quando não pode fazer em 60 minutos. Porque então, se só job à esquerda e direita, desricar, para, job, observa. Depois bem, para entrar aquela fotografia daquele lugar que acha que devia ser fotografado. Sim. Então, minha cliente sabe, né, passei bem para um lugar, pronto, daquele lugar não é aquele vista, sobretudo que chama mais atenção é aquele farol. Sim. A pessoa está logo assembleia, tu é que as casas, mas para mim assim, o sujeito principal daquela fotografia assim
é aquele farol que quis meter em destaque. Agora, é certo que, no primeiro plano, tinha que entrar tudo que as casas que está lá, Sim. Portanto, foi para a zona de Tchada, onde está a Assembleia Nacional, Sim, sim. e depois então lá, ao fundo lá, que é o Seminário São José, onde quem esteve durante praticamente uma boa parte da minha vida. Sim, foi seminarista também, né? Exatamente, foi seminarista. Não sei naquela altura que praticamente não podia fazer, não podia ir para a teologia, mas pronto. Depois que dá para continuar mais. Opta por outra área, né? Opta por outra área sem querer, realmente, você compreende? Porque sabe, para modo que coisas que acontecem. Sim, mas Deus sabia, né? Deus tudo sabe, né? É um fato realmente que chama pessoas, chama atenção, sobretudo pessoas de praia, Simão Fralinda, cada pessoa te puxa para essa ilha, dentro dessa ilha, e te puxa para essa zona, e que pronto, que tem nenhum lugar sequer mais bonito que aquele outro, que é mais bonito que essa zona. Que ali, por exemplo, uma pessoa que é de Tchara Santo Antônio, por exemplo, estou falando, não creio comprar aquela fotografia ali porque essa representa essa zona, Tchada. Certo. E me que cativa mais, para além de farol, é aquele mar calmo, sereno, que você consegue retrata, em que você está hoje onde que termina mar, onde que começa céu. Ficou muito lindo. Luz teve um papel muito importante ali. Claro, luz é essencial na fotografia. É aquele que me perguntou, é por causa da luz que você consegue fazer as 3 fotografias ali? Exatamente, e é por isso também que eu tenho que saber como que você olha a luz e que hora que você está bem. Se me Fralinda, me pode ir para um lugar, se eu olho a de tarde, que devia bem, então estou bem de tarde, porque aquele que faz de para amanhã é com mais adaptado no contexto daquela imagem. Acompanhá-lo 100%. Exatamente, e por isso que está bem naquela hora que ainda assim nunca fica satisfeito, não está bem aquele outro dia. Até que você chega naquele momento. Até quem crê aquela imagem, quem crê. Porque não gosta de expor essa fotografia porque não considera mesa direito, mas quem que está falando realmente mesa direito é público, é pessoas. É por isso que quem gosta de partilhar essas fotografias, gosta de fazer exposição. Por exemplo, na praia, fazer uns 3 ou 4 exposições, iam fazer na Tarrafal, iam fazer na Paris iam fazer na Embaixada de Cabo Verde, então outros câmara que a convidam sempre naquele sentido de focalizar sobre Cabo Verde, digamos, é a minha maneira de dar um contributo para valorizar e para fazer com Cabo Verde. Semana passada, né, tive uma exposição ali no Museu Cabo Verdeano de Rhode Island. Falando um bocadinho daquela iniciativa, por que surge essa ideia de fazer exposição nos Estados Unidos, na Rhode Island, e como é que foi aquela exposição? Ok, aquela exposição na Rhode Island, no nosso Museu de Cabo Verde, para mim é um privilégio enorme hoje Cabo Verde como museu na diáspora. Que apareceu, mas acontece na Europa ou nos outros lugares. Que apareceu. Bom, já surge aquela oportunidade que eu tenho nos Estados Unidos. Para mim é uma coisa muito importante, um ponto muito positivo para Cabo Verde. Tem um museu nos Estados Unidos. É primeiro e único. Nunca consta que é outro, mas aquele museu lá, está bem situado, cabe e tem um espaço excelente. Um espaço de baixo, que é um espaço para quem que quer saber de história de Cabo Verde. Me mesmo esteve lá. Então agradeço mais uma vez Joe da Moura que dá aquela oportunidade. É uma pessoa que nem que te conhece, mas um conhece através de se mulher que editora, fala também que conhece. Então quando um apresenta-lhe, e aderir logo, imediatamente, falando que tem um problema, o pode bem. E bom que sabem botiza museu a nível de exposição para modo ainda que fazer, ok? Então, como não tem imprime fotografias, tem fotografias, escolhe mais alguns que queria imprimir, imprime. Bem, vamos fazer aquela exposição licenciada
e para mim o balanço foi bastante positivo. Quer dizer, o que eu estou a falar bastante positivo é que em termos de venda, porque mim que bem para bem vende quadros, nunca bem para vende fotografia, mas um bem como, digamos, para promover Cabo Verde também à minha maneira, assim mesmo? Sim. Agora, digamos, já que não faz exposição, como tudo que está fazendo, nunca tem nenhuma ajuda de ninguém, meus equipamentos, tudo é equipamento sofisticado, é mim que está comprando, e fotografias, mim que tem tudo custos de impressão, então quer dizer que se uma pessoa bem quer quer comprar um quadro, pode vender um quadro, sim. Nunca te pode dar porque tem um monte de custos. E cada vez que tem uma fotografia comigo, se amanhã apresentar na Merkel, assim, pode ir na Holanda ou na Portugal, tenta mostrar que as fotografias. Sim. Mas sempre na exposições que a gente faz, a gente gosta sempre de, por exemplo, que as fotografias ali na praia, se a gente tem que fazer uma outra exposição na praia, por exemplo, nunca te apresentar na praia porque esses 3 quadros, excepto aquele de fogo assim, e se foi apresentar na praia. Sim, você troca sempre fotografias. Troca. Sim. Mas não pode fazer num outro ilhas, porque às vezes aquilo que não está hoje na ecrã, com ele ao vivo, é completamente diferente. Sim, é diferente. Não chega ali lindo aí que as fotografias assim. Fica logo encantado. Fica encantado. Tudo mas alguém pôr no Facebook, por exemplo, sim, é que é mesmo efeito. Não, é que até não. E como é que foi a aderência de público de Rhode Island? Houve número considerável de pessoas naqueles 3 dias de exposição? Sim, para o que ainda considera uma primeira oportunidade, foi uma exposição que foi, digamos assim, curta. Curta porque normalmente na tudo que a exposição que a gente tem feito, não tem toda a manhã, não tem dia inteiro. Na praia, por exemplo, que ainda fez exposição, às vezes também tinha 9 horas da noite na Câmara Municipal, que sempre ainda feito toda essa exposição, que ainda está em um lugar excelente para fazer exposição, e não está a fazer, e conforme alguém sai lá, nunca está a botar alguém na rua, que não é uma questão de ninguém, outra fecha a porta. Ali, portanto, coisas diferentes, que assim mesmo tem que ter respeito a certas coisas, mas só que a gente espera para uma próxima oportunidade, uma anotação muito mais à vontade nos museus, com uma exposição mais longa, digamos assim, que fica de uma semana, pelo menos, ou mais, que te permite pessoas bem do outro estado, bem visita, mas lá não teve um intervalo de tempo de praticamente 4 horas de exposição durante 3 dias, que assim mesmo? Sim. Mas mesmo assim, eu considero uma balança foi bastante positivo. Sim. E tinha pessoas também que sabem sim que aquele museu existia, que esse aí, mano, tem um bom museu na Rhode Island, é um bom museu que pessoas podem bem com esse vídeo, para conhecer realmente a história de Cabo Verde, porque eu esteve lá, aprendi, naquele pouco momento que a gente se viu assim, não conseguiu coisa de história de Cabo Verde, quem quer saber? Sim. E esse está bem preservado ali nos Estados Unidos. Nunca sabe se tem outros museus noutra parte Museu Cabo-Verdiano noutra parte do mundo, mas que lá está rico, porque está fala desde o tempo de pesca da baleia, está fala de tudo que os navios, de que os primeiros imigrantes, esse trabalho e documentação com imigração, então cartas de amores também não tem lá, não tem música, não tem dança, não tem que os artistas cabo-verdianos de anos 70, anos 60, então é um lugar que, de facto, todo cabo-verdiano deve visitar. Exatamente. E traz esses filhos e netos para conhecer, não é? Exatamente, é um museu cheio de conteúdo, um museu cheio de história, é uma oportunidade enorme para levar os filhos um domingo, um sábado, uma coisa assim. O bairro passa um pequeno momento lá, fazer os filhos com a história de Cabo Verde, para sentir mais Cabo Verde na pele, não é? Sim, claro. Não, o museu ele é formidável, é tem um base de Odamor que se faz um excelente trabalho a nível de cultura. Estou recentemente que vem com a Teresa, que é a Rainha de Batuco, e botou em tudo um trabalho que tem uma certa sequência. Não, me fica extremamente encantado. Sim. Não sabe, mas Rhode Island foi uma grande exposição, porque aquele que o senhor acaba de falar, mas te espera meio que o último. Tem alguma outra informação? Tem alguma outra exposição que também faz para a nossa comunidade? Depois de Rhode Island, tem um evento que se celebra dia 25 ali, na Brockton. Então é um pequeno evento ligado quase com uma pequena festa que se quer fazer a Padre Joaquim.
Um padre que corresponde, esteve tanto antes na Trafalgar, é um senhor, é um padre que é muito amigo de nossa família. Então, a gente teve já um contacto, eles pediam que para algumas imagens de Cabo Verde lá. Sim. E é com todo o prazer que a gente apoia, a gente está lá para apoiar para pessoas hoje, quem que com Cabo Verde, e pessoas que com Cabo Verde. Portanto, a mim, minha lema é aquele. Chomão, Gabriel, vou poder fazer uma pequena exposição sobre Cabo Verde, não está fácil. Mesmo na Paris, que é a associação que está chomando às vezes, não está sempre aberto para ajuda. Sim. Às vezes, depois dispõe de um quadro com tombola para... O que é tombola em essa folha? Tombola, quer dizer, para fazer tipo de um rifa, uma coisa assim. Oh, sim, rifa, não estou a rifa. Tipo de um rifa, um quadro daquele às vezes que pode servir para ajuda. Sim. Sempre não tem feito assim. Nunca tenho ganhado tudo que é Cabo Verde para a promoção de Cabo Verde. Por exemplo, se mim gosta de um desse quadro ali, bota vende ou bota vende? Às vezes, sabe, mas bota tem muitas despesas, né? Como câmara, como deslocação. Às vezes você tem que alugar carro, você tem que pagar passagem, você tem despesas de hotel, de alimentação. E sempre tem um custo por detrás de uma fotografia, não é? Custo enorme mesmo. Sim, então imagina, né? Sobretudo se você sair de um país para aquele outro, que tem alojamento, hotel e estadia e tudo. Então, se uma pessoa quer comprar uma única fotografia, você está disposta a vender ou é só para exposições, ou pessoa que quer comprar, pode comprar e oferece outra pessoa também, quem sabe? Sim, mas falou, quer dizer, nunca pode dar, porque está custos envolvidos lá que não está gastando dinheiro, você compreende? Mesmo aqui em Cabo Verde, às vezes não está paga guia, não tem pessoas que é amigo próprio que guia, mas não está pagando porque você vive daquela. Não está aluga carro, está vai para o hotel, e pronto, se uma pessoa quer comprar um quadro, porque a mim também está fazendo prazer ir para a casa de uma pessoa, em quadro também na parede. Se uma pessoa quer comprar um quadro, sim, pode vender um quadro. Tem, por exemplo, um valor que você dá para um quadro ou depende de que negociação que você faz diretamente com a pessoa? Às vezes depende de negociação, depende de pessoa. De pessoa, ok. Depende de pessoa. Pessoa que te dá valor ou não ao quadro. E às vezes não te oferece mesmo. Sim, ok. Por exemplo, mesmo uma pessoa de Santo Antão que quer comprar uma imagem, um quadro de vulcão de fogo que leva para Santo Antão, ou para esse país onde que tu mora, né? Ou fontainhas na cidade da praia, quem sabe? Aparece raro uma pessoa de fogo comprar um quadro de Santo Antão. Nunca sabe, você não compreende, mas como você falou, cada pessoa quer comprar um quadro, mas quer comprar decisão. Então, repara uma coisa. Eu mesmo estava passando a férias na Cabo Verde. Quem que é de Santiago? Aqui vai praticamente, ele fica na Santiago. Para Maria, eu também queria fazer esse trabalhinho, olhar com coisas na alfândega, que ele pede espaço, que está xinti, quer dizer, ele passa esse tempo, mas não faz esse trabalho, com o alfândega, com o chatista, que ele pode fazer aquilo no espaço de 30 dias ou menos. Então, quer dizer que ele tem pouco tempo de sair para falar, bom, não vai ter fogo, não vai ter coisa assim. A mim não. Minha hora que vai é aquela. E sempre também. Você compreende? Ele levanta sério para a máquina, sai 10 e 6 horas para amanhã, bem ali 11 horas, sem comer, sem nada, você compreende? E fazer caminhar enorme, nunca sei se com este tarafal, já subi Monte Graciosa, lá de riba, você compreende? Já fazer fotografia na qualquer às vezes, já pensa, não quase está a cair. Já fazer, a última viagem que eu fazia para Santo Antão, bem para tarafal de Monte Trigo, ainda que nem caminho que eu estava. Saí de sábado na Paúl, para bem tarafal de Monte Trigo, leva quase 4 horas de caminho, aquele fumaça, mas canta o chega lá. Porque te de vontade de vir daquele lugar. Vale a pena o sacrifício, o esforço para chegar naquele destino. O chega lá, toma um banho na mar, por respirar aquele ar puro, comer um bom peixe. Não, depois te esqueci tudo que terá vontade de chegar. Cabo Verde tem beleza, tira massa. E nunca te valoriza o que é de nós. Nós nunca te valorizamos, alguém te valoriza para nós. Sim. É sim. É aquela. Sim. Estrangeiro que está bem, turistas que está bem, ficam encantados e esse também se torna bem, né?
Yeah. Mas é interessante. Então, para pessoas que ainda creem hoje a boa exposição, tem aquela oportunidade, desde hoje ao dia 25, né? Sim. 25 de fevereiro, na Santana. Também tem uns quadros lá. Para pôr alguns quadros. Yeah. Qual que é o horário que você está lá, mais ou menos? Quer dizer, mim também instala, depois ele fica lá que... Fim da hora noite, que né? vem, por cento deve ter missa, pessoas que também antes... sei lá, pessoas que criou antes de missa, pessoas que criou depois de missa. Aparentemente, se fosse alguém, que sabe se também pessoas podem ter aquela curiosidade de hoje, mas seria bom também de visitar, olhar fazer as pergunta outras... também, né? Exatamente, fazer uma pergunta, olhar a imagem de que as outras ilhas. Sim. Tem pessoas que é de fogo, que conhecem só fogo. Sim. Tem pessoas que é de Santiago, é só Santiago, por que também os outros colocam? Sim. Mas através da fotografia, bota traz que as outras ilhas para ver conche. E acaba dentro de Santiago próprio, tem um monte de qualquer pessoas que estão conche. Quer dizer que as pessoas que é para o boi, tem que estar desloca, tem que estar andando show, você está compreendendo? E às vezes tem lugares que ainda vai fazer fotografia, pode ir de bote, por exemplo, pode ir de bote. E tem lugares, às vezes, que também tem lugares que também de bote, às vezes também de pé, porque é cada campo, é cada ângulos é diferente, você está? Sim. Pronto. A mim sim que ainda vi fotografia assim que gosta, nunca estou utiliza drone, até mesmo nunca estou gosta de drone, porque bom, nunca sei bem principal que nunca gosta de drone. Mas tem controle sobre a imagem. Exatamente. É que drone, não está chegando assim, não está para entrar, boom, não está coisa assim. Sim. Ao passo que sem drone, está permitido ter um maior contacto com pessoas, quer saber? Tem aquele intercâmbio, o bem, está anda, está fazendo um esforço físico. Sim. Bem gosta bem que em máquina, e cabe uma fotografia com máquina e fotografia com drone, é capaz de ser igual. Sim, sim. É diferente. Sim. É que é igual. Sim. Está bem. Simão Flávio, inicialmente, tem um estoque importante de fotografias, mas importante mesmo. Tchau demais, que às vezes nunca se une ainda posso. Ok? Então, a imagem de tudo ilhas de Cabo Verde, exceto Santa Luzia, que ainda acabei, mas é um projeto que tenho na mente para a visita Santa Luzia. Por exemplo, melhor que ainda falo de uma exposição fotográfica, pode fazer uma exposição fotográfica só com ilhas, só com ilha, por exemplo. Pode fazer uma exposição só com Fogo, só com Santiago, só com São Vicente, só com Santo Antônio. Uma média de quantas fotografias? 20, 30 por ilha? Muito mais. Muito mais? Ok.
Me sinto em uma sala hoje para fazer uma exposição numa sala grande, não pode meter mais de 500 quadros. Por fazer uma grande exposição de Cabo Verde com fotografias. Mas está a ser uma coisa que a gente fazia com o auxílio de uma outra pessoa que pode seleciona também imagens para ficar uma coisa realmente perfeita. É possível fazer na França, sabendo que tem uma grande comunidade cabo-verdiana, na Paris, por exemplo, na França de maneira geral, mas é possível com alguma associação cabo-verdiana fazer lá ou fazer mesmo ali, e com apoio já agora do museu, fazer uma grande exposição daquela envergadura? Já fazia pequenas exposições com algumas associações na França. Já foi convidado para algumas câmaras da farsa de região parisiana. Tudo que é Zona de Paris. Zonas de Paris. Então mostra sempre imagens de Cabo Verde. Quer dizer, que bom mesmo se quer fazer uma exposição, se me está falando, deixa eu ver se a quantidade que está contando, mas a qualidade, quer dizer, Sim. mas se você pode meter mais quantidade, tudo com qualidade, fica excelente para Cabo Verde, quer dizer. Mas pronto, não está uma coisa que pode realizar um dia, quer dizer. Sim. Uma coisa que pode realizar um dia. Então, por exemplo, o que nós sabemos fazer dia 25 naquele espaço de Santana, quer dizer. Sim, o restaurante Santana. Então, nós estamos a tentar meter um pouco de cada ilha de Cabo Verde. Também de Fogo, Brava, Santiago, Santo Antão, São Vicente, Boa Vista, e Sal, falta Santa Luzia. Mas a próxima vez que a gente também marca, se tem que fazer uma exposição de fica com tudo ilha. Ok, está bem. Santa Luzia com tudo. E também te espera de na próxima vez que a gente também tem tempo, porque começo a fazer um livro, imagens sobre Cabo Verde, que termina linda, porque não quero para ficar com tudo ilhas de Cabo Verde. Santa Luzia tem que estar lá. Certo. E Ilhéus não, porque que as Ilhéus de Cabo Verde é uma loucura, tem que pôr lá. Ok, pronto. Já que alguns ilhéus. Ok, pronto. Sim. Tem aquele ilhéu bonito de São Vicente. Certo. Aquele ilhéu de Boa Vista tem que estar lá. Nós ilhéu de praia, Santa Maria, que ela tem que estar. Então tem alguns ilhéus que tem que ser incluído. Ok, pronto. Não estou a fazer esforço para aquilo lá. Apesar que tinha o mesmo quando pode fazer tudo. Não, pô, Brava, Mar é Brabo, tem tio ilhéus. Exatamente, porque a escola com o equipamento que tu só dinheiro. Sim. E mesmo barcos e papai tem que ser. Tem que estar pensando, por exemplo, eu fazer um passeio para lá, Trafalgar, Monte Graciosa, de barco, de bote. Mas pronto. Coragem fechar. Se dá um trubuco, pronto, vou ver tudo. Sim. Mas pronto, botar bem com certa positividade, de maneiras que tudo está corre direito. E corre direito, né? Tudo corre direito. Ok. Tem alguma fotografia de Ponta de Atum a Medouro naquele lugar? Tem. Então tem que mostrar nele também. Certo, não tem ali. Então, olha assim, eu olho ali, não apaixonar em Tarrafal, tem que deixar ali com fotografia de Tarrafal, quer dizer? Sim, porque eu trabalho na Captur, agência de viagem para Tijuana. Então, meu papel durante esses 3 anos que eu trabalho lá na área de turismo, é na cria pacotes turísticos, identifica aqueles lugares únicos de Cabo Verde para poder pôr na revista de agência para atrair turistas para bem hoje. Certo. Então, Ponta de Atum e Monte Graciosa era o lugar que tem que pôr na Tarrafal. Tem que pôr, para além de Bahia de Tarrafal, mas tem que pôr Monte Graciosa para quem quer fazer caminhada, e Ponta de Atum para aquele mar, para pessoas que querem fazer mergulho, e tudo que lá. Então, é aquele lugarzinho que tinha que estava dentro daquele brochura. E por isso que foi o único lugar que não cabe na Santo Antão é Fontainhas, por questões climatéricas na altura. E Tarrafal Montrigo. E Tarrafal Montrigo também que tive a oportunidade de ir, mas não espera, mas ainda não tenho a oportunidade de ir. Linda, sabe, mas tudo que é Tarrafal de Cabo Verde é bonito. De São Nicolau, Conche. Tarrafal de Monte Trigo, sim. Bonito. Tarrafal de São Nicolau e Tarrafal de Santiago. Sim.
que stress estar a falar é tudo Beleza, beleza. beleza mesmo de visitar, né? Exatamente. E assim te espera. E creio que o senhor Gabriel deixa o contato do senhor, caso alguém está mais apaixonado que mim por as fotografias de Cabo Verde, pode entrar em contato com o senhor. Nesse momento ali, como se de passagem, terem a viagem também praticamente fim de fevereiro, tem um número de telefone que é 508 649 5212. Sim, para pessoas que entram em contato com o senhor. Sim, 508 649 5212. Sim. Mas também pessoas podem visitem a página, pedem amizade na minha página Facebook, que é Gabriel Lopes da Costa. Está na Instagram também, mas Instagram quase nunca estou utilizando. Não gosto de meter essa foto mais na Facebook, sim, porque não uma foto é mais... Não manipula melhor Facebook a nível de imagens que Instagram. Ok, para o Instagram, quem faz uma foto assim tem que pôr no formato para entrar no Instagram, enquanto que no Facebook nunca tem problema. Então manipular mais fácil, então mete quantidade de imagens que quer mais fácil. Sim. Então via Messenger, Facebook e exatamente, pessoas podem entrar em contato. Não tem problema. Se tem um lugar específico que quer aquela fotografia, desde que o senhor tem aquela fotografia, o senhor pode contactar, pode sem contactar problema. o senhor. Certo. Okay. Queria agradecer imenso essa oportunidade de mostrar no Cabo Verde, trazendo Cabo Verde para Brockton, trazendo esse vulcão de fogo com seu luz, com seu quase pôr do sol, trazendo fontainhas com sua beleza, com seu aspecto único e memorável de Santo Antão. Trazendo as imagens também de Chá de Santo Antônio, farol, que nunca odiava, é a primeira vez que estou odiando, estou super encantada. 25 de fevereiro, não tem a oportunidade de odiar mais quadros e também que a comunidade está adere e está pode dar aquele grande apoio lá. Ok. Por acaso que esses três quadros assim, nunca fazem, digamos assim, escolha de bem com um quadro de fogo e Santo Antão e praia, porque estava tudo embrulhado naquele que me encolhe de museu, que assim é, um panho que sabe diferente de me encolhe, tacalha que as três que estava lá. Não, fica bem representado. E de toda maneira, nem se não creio, nunca podia pôr de tudo, sim, então, ele representa Cabo Verde, que assim é, três ilhas, representa Cabo Verde. Sim. Pronto, agora, eu estava a fazer uma pequena exposição lá, não está fala de Cabo Verde, pessoas sabem, não estou disposto a responder perguntas de pessoas. Sim. E pronto, não passa um momentinho agradável falando de Cabo Verde. Muito agradeço aquela oportunidade ali para aquela pequena conversa ali, sim. Pronto, e depois que eu também expõe para as outras pessoas, olha, o que foi a nossa conversa, sim, puramente baseado sobre Cabo Verde. Sobre Cabo Verde. Para além do livro que você trabalha nele, tem uma próxima exposição que você tem em agenda? Meu plano futuro é continuar sempre a fazer fotografias, porque toda pessoa está falando para contínuo. Sim. Então, a pessoa está falando para contínuo, mesmo que se deixa escrito, se a impressão para contínua, mas se faz bom trabalho, e terão mais força ainda para continuar realmente. Okay. E pronto, agora com o número de fotografias que tem, assim que conclui, quem visita Santa Luzia, não tem que ter um livro sobre Cabo Verde. Sim. Um livro bem estruturado, sim, com imagens bem definidas, que minta se hoje, mas com a apreciação de outras pessoas, porque sim, se você faz um livro, tem que pôr coisas que realmente representam Cabo Verde no seu todo, que é para todas as pessoas que hoje, que seja estrangeiro ou cabo-verdiano, olha, portanto, um livro de imagens sobre Cabo Verde. Tem livros de imagens que foi feito sobre Cabo Verde, mas cada quem está a fazer com um toque diferente, que está torna esse livro único. Sim. É um livro que está a ser só para informar paisagens de Cabo Verde ou tem um cariz turístico também?
Se pessoas podem ir para cada ilha para saber diferentes pontos turísticos únicos. Exatamente. Para seguir. Eu também sei um livro com vários textos sobre cada ilha, digamos assim, e depois com legendas de geofotografia. Ok? Pronto, aquele que é o objetivo, não está bem fazer. Minha te fadiga, não podia tirar aquele livro assim, mas se entre pessoas a fonte de Santa Luzia. Tá não, bem. tem que ser com Santa Luzia. Tem que ser com Santa Luzia. E a hora que tiver livro, que eu esqueço, tem que bem bravo, para bem falando de livro, para não dar um vista de olho no livro, né? Ok. Está bem, ok. Tem uma pessoa que eu queria agradecer, Bateu, Sim, que tu sabe, lembrar que chama Fedra, Ferro. sim, Fedra é uma pessoa que não teve contato através de minha irmã, sim. ok? E só participava comigo, colaborava para fazer um trabalho sobre o Cabo Verde e já tinha praticamente sala para fazer uma exposição na Nova York. Só que acontece naquela altura que a gente veio para Nova York, bem aquele Covid que fez tudo coisa. Oh, ok. Mas aquele propósito ainda está aberto. Em breve, para trabalhar nele, torna a reabrir, porque não creio que eu mais uma vez ali na Estados Unidos. Exatamente, ainda estão com fotografias talvez ainda melhores que essa qualidade lá. Está bem, então não te conta com boa em breve, né? Ok. Muito obrigada, mais Nada, uma vez. obrigado a mim. Ok. Assim, no chega fim do nosso programa, não te espero, amanhã nos mata um bocadinho de saudade com as imagens de Cabo Verde através da fotografia. Fotografia que está trazendo imagem profunda e paisagens únicas, paisagem que está ficando no nosso coração, na nossa alma, como imigrante, nos Estados Unidos e não só, espalhado para o mundo fora. Nós aproveita dia 25 de fevereiro, na Santana, sábado, nós vamos visitar mais quadro que o Sr. Gabriel tem para nos visita antes de regressa para a França. Nós aproveita, nós visita essa página de Facebook, Gabriel Lopes da Costa. Nós mandamos mensagem e tem prazer de assistir-nos. E nos aproveita para desejar nós uma boa semana na paz de Deus. Que Deus acompanhe nós, proteja nós e nosso filho na casa, no trabalho e para qualquer lugar que nós também. Até o próximo programa. Obrigado. Thank you. Arnistina da Cambana Sul, mi gojo na boa da choranhas mágoas. Arnistina da Cambana Sul, mi gojo na boa da choranhas mágoas. Que tem sofrimento mais triste que hoje anha crescer da Cambana Maricel. Que tem sofrimento mais triste que hoje anha crescer da Cambana Maricel. Dormi noite e sonhar com bom e de Deus nascer para levar bem salvamento. Dormi noite e sonhar com bom e de Deus nascer para levar bem salvamento. Que tem sofrimento